Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast No Que Tange. A sua presença e a sua audiência é um prazer para nós. Aproveite, subscreva o nosso canal, se possível, aperte no sininho para estar por dentro de todas as nossas novidades. Para hoje temos como convidado o mestrando em Direito Empresarial, Dr. João Garcia. Dr. João Garcia, além de ser mestrando em Direito Empresarial, é juiz, é humano, não é, Dr. João Garcia? Essa qualidade vem para aqui como profissional, mas vem também prestar-nos um bocadinho daquilo que ainda não sabemos do Dr. João Garcia como pessoa. Dr. João Garcia foi estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho, certo? Fui sim. Em que ano é que se formou? 2000 e... já não me recordo. 2008, 2009. 2008, 2009, mais de 10 anos, não é? É isso. Mais de 10 anos. Pois. Doutor, eu sei que o doutor é casado. Sou Conheceu casado. a sua amada na Faculdade de Direito? Não, conheci noutras latitudes, em outras geografias. O doutor considera-se um paquerador? Eu creio que não. Não? Não. Eu, pelo que vi da imagem da sua amada, é uma senhora muito bela. É por acaso. É uma senhora muito bela e por tanta beleza que carrega não deve ter sido fácil conquistá-la. O processo foi um bocadinho inverso no princípio, não é? Porque a iniciativa foi dela. Além de bela, é uma mulher de iniciativa. Pois é. É de atitude. Doutor, é felizardo por isso. Muito obrigado. Há quanto tempo é que está com a sua amada? Desde 2012, 13 até agora, quantos anos são? 11? Não, menos, não é? Perdoa. Como é que se chama a sua amada? Lília Garcia. Lília Garcia, perdoa aqui o nosso convidado, ele não se lembra. Perdoa. Mas pronto. Não, mas nós nos casamos em 2014. 2014. Essa data eu não me posso esquecer. Claro. Quantos frutos tem a vossa relação? Nós temos dois filhos, como é que se chamam? Temos um, que é o nosso filho, e temos uma menina, que é minha enteada, é filha dela, e também já filha, não é? Sim, vossa filha. Temos dois filhos. Que bom. É o Levi Garcia, e a Lorena Vanderlei. A mais velha é a Lorena, não é? É a mais velha, a Lorena. É sua amiga, Lorena? Com certeza. Que bom. Doutor João Garcia, que conselhos é que acha que são úteis deixar pelos longos anos de convivência com a sua amada teve? De certeza absoluta adquiriu alguma experiência que lhe levaram a conseguir manter a relação de felicidade que aparenta ter. Nós conseguimos ver isso pelo modo como publica a sua amada nas redes sociais. Que conselhos é que acha que era útil dar a casais novos, de modo a que com esses conselhos consigam regar o amor com as suas amadas? Bom, dizer apenas que não há uma fórmula mágica. O casamento é constituído por duas pessoas imperfeitas e que falham, não é? Então, o bom casamento é aquele que é constituído por dois bons perdoadores. Por pessoas que estão dispostas a ceder, razoáveis, porque se nós impusermos a nossa perspectiva sempre, nós nunca vamos ter um bom relacionamento, porque às vezes o mais importante é ganhar a pessoa e não ganhar a discussão ou a conversa. Então o segredo é ser bom perdoador. Sr. Doutor, considera-se um indivíduo emocionalmente equilibrado? Eu acredito que sim. Eu acho que não há quem seja 100% equilibrado. Tenho os meus intervalos. Espero que sejam muitos desses intervalos. Mas a maior parte das vezes eu acredito que sim. Ok. Dr. João Garcia, acha que a tendência, principalmente para nós os africanos, é darmos um protagonismo em relação ao apoio, quer emocional, quer profissional, vamos assim dizer, das nossas companheiras, é destacarmos o apoio emocional que as nossas companheiras nos dão na nossa carreira. Considera que, em relação a si, esse apoio foi significativo?
Foi sim. Por exemplo, eu a esta altura tenho uma obra publicada e estou a trabalhar numa outra, e sem o apoio dela seria muito difícil, porque escrever um livro significa privar a família, muitas vezes, da presença, e especialmente o livro em que estou a trabalhar agora, que tem que ver com a maternidade, um assunto que vamos falar daqui a bocadinho. Foi um spoiler. Foi. Muito Por se tratar da maternidade, eu contei com o contributo especial dela e fiz questão até de referir isso na nota prévia do livro. Então, o apoio dela foi inestimável na produção deste, e também a compreensão dela na produção do que já está publicado foi inestimável, foi um contributo inestimável. Uma curiosidade, Dr. João Garcia, ainda em relação à sua vida de hoje. É paquerado na rua? Bom... eu acho que não, eu acho que não, porque... Teria coragem de dizer à sua amada se efetivamente fosse paquerado na rua? Eu penso que sim. Não, mas deixa-me ver, deixa-me pensar. Não, eu acho que há algumas questões que, principalmente quando nós colocamos digamos, uma barra, não é? E nos posicionamos como casados, eu acho que há questões que não há muita necessidade de dizer, né? Por exemplo, eu estiver a passar e uma moça a piscar-me os olhos, eu sou casado, eu continuo a minha caminhada. Talvez, se acontecer alguma coisa inusitada, eu posso depois contar à minha amada: olha, aconteceu alguma coisa assim, a moça fez isso, aquele outro. Por exemplo, já aconteceu com ela também. Uma vez ela estava a caminhar e alguém parou o carro e: moça, quero conhecê-la. E ela mostrou o anel, dizendo que era casada. E depois, quando ela deu mais alguns passos para a frente, um outro senhor elogiou-a pela atitude dela, mostrando que era casada, e ela contou-me essa cena. Deve ter sentido muito orgulhoso. Com certeza. Vaidoso por causa disso. Realmente, eu tenho percebido que o que falta em muitos casais é essa confiança, essa abertura de conversarem sobre tudo. Então, parabenizo mais uma vez o Sr. Doutor por isso. Não é? Muito obrigado. Não é fácil, estamos na luta. Estamos na luta. Não há um casal ideal, mas nós podemos idealizar os nossos parceiros. Eles não são os parceiros ideais, mas podemos idealizá-los. E sem esquecer, doutor, que no fundo o casamento acaba sendo uma soma de investimentos diários. Não é? Se nós nos propusermos todos os dias da nossa vida a dois, fazermos um pouquinho para manter o respeito, manter a atenção, manter as prioridades, de certeza absoluta marcamos um passo a mais para a manutenção do casamento para sempre, não é? Com certeza. E a minha esposa vai gostar muito de ouvir estas palavras, porque é um bocadinho do que ela sempre também diz. E ela me tem estado a ajudar muito também na consolidação do nosso casamento, não é? Porque, pronto, como disse, eu tenho tido alguns intervalos. E é uma interajuda, e o casamento é mesmo assim. É mesmo isso. Doutor, disse-nos que tem uma obra no mercado já publicada. Quer nos falar um bocadinho o que é que retrata nesta obra? É sobre o processo laboral, né? O Manual de Processo do Trabalho Angolano. Por sinal, foi a primeira obra angolana sobre o tema publicada, e depois veio uma outra, que é do Dr. Osvaldo Estevão Lacute, que é o Direito do Processo de Trabalho Angolano. Mas a minha foi publicada em 2020, creio que a do Dr. Osvaldo foi publicada em 2021. Portanto, trata do processo laboral. Na verdade, foi uma tarefa muito difícil de se fazer, dada a dispersão da legislação que disciplina o processo laboral, mas pelo menos demos o primeiro passo. Sabemos que, se calhar, como dissemos alguns disparates na obra, mas lançamos. Valeu pela coragem. Realmente acho o que é importante também é quando temos um desejo, um sonho, é sermos consistentes, persistentes naquilo até atingi-los, não é? E o facto de ter coragem de pensar
e executar é motivo para regozijo. É verdade. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Por isso, não é? Doutor, traz-nos aqui hoje o tema da proteção da maternidade no contrato de trabalho. E eu queria partir a nossa conversa por uma exposição de uma hipótese acadêmico-prática. Suponha que uma senhora gestada tenha contacto com um anúncio do concurso público e que este anúncio do concurso público diga os requisitos da trabalhadora que quer e, dada a especial situação de perigosidade da atividade laboral que se quer contratar, ressalta que a trabalhadora a ser contratada não pode estar gestada. Ela, sabendo desse seu estado e sabendo dessa restrição, omite esse estado e parte para o contrato, celebra o contrato e uma semana depois começa a ter problemas com a gestação e o médico impõe um repouso e o empregador, face ao conhecimento desse estado, pretende de imediato afastar a trabalhadora da sua organização. Doutor, acha que essa atitude da empresa, do empregador, é uma atitude legítima? Acha que no âmbito da proteção que o contrato de trabalho, que a Lei Geral do Trabalho no geral, impõe e dá às gestantes, essa trabalhadora, no caso que acabei de relatar, mereceria esta proteção? Bom, antes de mais é importante referir que as situações em que a trabalhadora tem o dever de informar sobre o seu estado de gravidez são situações excepcionais. E mesmo nessas situações excepcionais, este dado relativo à sua gravidez não é tratado diretamente pelo prospectivo empregador, isto no âmbito da formação de contrato, na fase de recrutamento e seleção, não deve ser tratado pelo potencial empregador. Ele deve relegar este tratamento a um profissional de saúde, isto de acordo com os requisitos estabelecidos na Lei de Proteção de Dados Pessoais. E outro requisito é a obtenção da autorização da Agência de Proteção de Dados Pessoais, e também deve ter o consentimento da própria candidata, um consentimento livre e esclarecido relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais. E isto acontece muito excepcionalmente quando o trabalho a ser prestado pela trabalhadora, pela mulher, no caso, representar um risco para o seu material genético. Então, nestas situações excepcionais, esta informação sobre a gravidez pode ser passada a um profissional de saúde, e o profissional de saúde há de informar ao potencial empregador se a trabalhadora está ou não apta para o trabalho. Então, se todos eles cumprirem com os seus papéis, não existirá esse perigo de a trabalhadora lá mais para a frente descobrir que está grávida, porque ela deve passar por um processo de averiguação diante do profissional de saúde. Porém, a informação pode também ser colhida de modo sem exames, e imaginemos que ela tenha dado uma informação errada, falsa ao profissional de saúde, e mais tarde vier a aferir-se que efetivamente ela sabia que estava grávida e sabia que aquela atividade para a qual estava a candidatar-se representa um risco para o seu material genético, mas ainda assim ela omitiu esta informação. O empregador poderá anular o contrato, não é? Invocando o vício, invocando o dolo, não é? Vício na formação do contrato. Porém, sublinho que essas são situações muito excepcionais, porque em regra vigora o princípio da interdição. Portanto, estas informações que estão naquela área muito restrita
da personalidade da trabalhadora, tanto que no âmbito da teoria dos círculos concêntricos, não é, que faz o enquadramento da vida dos indivíduos, dizendo que nós temos um ciclo, o ciclo do segredo, que está mais dentro, no âmbito daqueles 3 ciclos, há um círculo mais adentro, onde estão as informações íntimas. Estas informações não devem ser acedidas sem o consentimento do titular. E a informação sobre a gravidez, sobre filhos menores, sobre casamento, estão no âmbito daquele ciclo. Algumas das informações eu dei, não é, sobre a minha vida, porque eu quis. E agradecemos pela agradecemos. Muito bem. Então, não sei se respondi à questão. O primeiro aspecto a ter em conta é que isto deve ocorrer apenas excepcionalmente. Estas informações podem ser passadas a um profissional, nunca devem ser tratadas diretamente pelo prospectivo empregador no âmbito da entrevista para emprego. O prospectivo empregador ou o potencial empregador nunca pode perguntar se a candidata está grávida, se pensa em engravidar, se tem filhos, se tem quantos filhos. E há aqueles casos mais extremos, inclusivamente, em que ela é obrigada a assinar uma cláusula de celibato. Portanto, estes aspectos representariam uma violação à privacidade, à intimidade da trabalhadora. Doutor, gostávamos então que em torno disso nos fizesse uma espécie de périplo pela proteção da maternidade, desde a fase pré-contratual, não é? A fase contratual, e como é que se opera o fim do contrato, em que circunstâncias, estando a trabalhadora estar. Ok. Então, a problemática da proteção da maternidade coloca-se desde logo no âmbito da formação do contrato de trabalho, na fase de recrutamento e seleção. E vale referir que esta é uma área muito fértil para o tratamento desigual, uma área em que tem havido muitíssimas discriminações em razão da maternidade, e sublinhar que a discriminação em razão da maternidade é uma forma específica de discriminação em razão do sexo, que vem desde logo prevista no artigo 23 da Constituição da República, salvo equívoco, mas acho que é isso, acho que é o artigo 23, que estabelece que ninguém deve merecer um tratamento desigual em razão do sexo, da etnia, das convicções. Então, discriminar a candidata em razão da maternidade, por estar grávida, por pensar em engravidar, por ter filhos, é uma discriminação em razão do sexo. Então, a proteção da maternidade começa desde logo aí, na fase de formação do contrato. E dizer que, infelizmente, a nível legislativo, nós não estamos bem servidos. E referir que há países muito melhor servidos em comparação com Angola, que ainda assim têm um problema da discriminação da candidata na fase de formação de contrato. Por maioria de razão, o nosso problema é ainda mais gritante, porque se olharmos ao nível dos tribunais, muito dificilmente vamos encontrar um processo judicial de uma mulher, portanto, que foi discriminada no processo de formação do contrato, uma ação que ela venha a interpor contra um potencial empregador. Não temos porquê. Primeiro porque a legislação não é muito, não é muito clara. Daqui a bocadinho eu vou fazer referência a uma gritante anomia no âmbito da formação do contrato de trabalho, que dificulta muito esta tarefa de proteção da maternidade nesta fase, na fase de formação do contrato. Assim, muito genericamente, vou falando sobre sobre as fases, depois, se calhar, vou analisar alguns aspectos mais peculiares sobre... Disponha, é o seu tempo, disponha. Muito bem. Então, na fase de formação do contrato de trabalho, proteger a maternidade significa proteger a candidata contra a discriminação. Significa protegê-la contra um ataque à sua pessoa moral. O professor Norberto Capessa, na sua obra Privacidade como Garantia Constitucional, que, diga-se de passagem, a sua tese de doutoramento, não é? Ele diz que a discriminação é um ataque à dignidade da pessoa humana.
Então, proteger a candidata contra a discriminação na fase de formação de contrato significa protegê-la de um ataque à sua dignidade. E ao protegermos a candidata a emprego, ao protegermos a dignidade da candidata a emprego, nós estamos a proteger o país. É uma afirmação que parece não fazer muito sentido, mas faz. Eu vou já demonstrar. Porquê? Porque o artigo 1º da Constituição da República de Angola estabelece que Angola é um país democrático, de direito, que assenta sobre a dignidade da pessoa humana. E se não protegermos a trabalhadora contra este ataque, nós deixamos de proteger um pilar do país, que é a dignidade da pessoa humana. E é significativa esta afirmação da Constituição, que o país assenta sobre a dignidade, quer dizer, a dignidade da pessoa humana é um dos substratos deste país que se chama Angola. Então, infelizmente, nós temos uma anomia nesta fase, na fase de formação de contrato, de trabalho. A legislação laboral nada diz sobre esta fase. Felizmente também, já em sede do projeto de lei geral do trabalho, o legislador já cuidou de prever algumas normas que virão disciplinar esta fase, a fase de formação do contrato de trabalho, felizmente, mas até o momento nós temos uma lei geral do trabalho que estabelece nos artigos 242 e 43 que, por exemplo, a mulher não deve receber tratamentos igual em comparação com o homem no acesso ao emprego. Estabelece o princípio da igualdade e não discriminação. Porém, este princípio, previsto de modo isolado, sem nenhuma outra norma que venha a concretizar, acaba por traduzir uma norma meramente neflebática, uma norma morta, não é? Sem qualquer aplicabilidade. A doutrina, mormente Maria Palma Ramalho e Pedro Romano Martinez, e também Guilherme Drey, que escreveu muito sobre estas matérias, eles apontam que o princípio da igualdade e não discriminação na fase de formação de contrato precisa ser articulado com a defesa dos direitos de personalidade do candidato a emprego e também com o princípio da boa-fé objetiva. Portanto, estes três elementos têm de estar concatenados, têm de estar articulados para que o candidato a emprego, em geral e em especial a candidata a emprego, possa ver-se protegida, possa ver a sua dignidade protegida. Tem de haver este casamento, esta relação triangular, não é? Esta relação poligâmica entre a boa-fé objetiva, a tutela dos direitos de personalidade e o princípio da igualdade e não discriminação. No âmbito da execução do contrato, a questão da proteção, o problema da proteção também coloca-se porque muitas vezes a trabalhadora é prejudicada, é discriminada e vê-se prejudicada no âmbito da progressão da carreira, pelo facto de ou estar grávida ou por estar de licença de maternidade. Então, a proteção da maternidade na fase de execução do contrato visa a acautelar inicialmente a progressão da carreira da trabalhadora, visa também proteger a saúde da trabalhadora, porque o estado de mãe, o estado de gravidez, portanto, inspira alguns cuidados e há aí algumas normas, por exemplo, que estabelecem que no caso de o trabalho, a atividade prestada pela trabalhadora implicar algum risco ou algum incômodo para a trabalhadora, em virtude do seu estado de gravidez, o empregador tem de adequar os meios de trabalho. Se ele não conseguir, se ele não puder adequar os meios de trabalho ao seu estado de gravidez, ele tem de submeter a trabalhadora a uma licença de pré-maternidade
E aqui também uma crítica que eu gostava de fazer ao nosso legislador relativamente peço desculpas, a licença de pré-maternidade ou pré-licença de maternidade. A Lei Geral do Trabalho chama de pré-licença de maternidade e o regulamento sobre as prestações familiares fala sobre licença de pré-maternidade, mas é a mesmíssima coisa. Aquele regulamento estabelece que a trabalhadora, para poder gozar da licença de pré-maternidade, ela precisa de uma declaração a ser emitida pela Delegação Provincial da Saúde. E aqui a questão que se coloca é, mas porquê? Porque essa centralização? Então nós temos aqui um grande problema, um bocadinho por todo o país, não é? É o problema da centralização, né? Da concentração de competências. Então a trabalhadora, se prestar e viver em Viana, ela, numa situação de gravidez, numa situação de risco clínico durante a gravidez, ela tem de se deslocar até à Rua dos Heróis, onde fica a Delegação de Saúde, lá, para que um médico possa emitir esta declaração. E a questão que se coloca é, será que só aqueles médicos é que têm competência para aferir que uma determinada gravidez é de risco, que há risco clínico a uma determinada gravidez? É um dos aspectos que eu acho que deve merecer alguma atenção da parte do legislador. Até porque o médico que está em melhores condições de aferir o risco da gravidez é o médico assistente, o médico que assiste, que acompanha a gestação da trabalhadora. Não é? Com certeza. Então, eu acho que é um preceito que deve ser derrogado. Eu ainda não tive cuidado de analisar o projeto de Lei Geral do Trabalho neste capítulo. Fiz uma leitura assim muito telegráfica, mas ainda não vi se o legislador continua. Aliás, peço desculpas, deixa-me beber um bocadinho de água aqui. Faz favor, seja à vontade, seja à vontade. Ok. Pronto, mas dizendo então que é uma proposta de direito a constituir, não é? Que o legislador derrogue esta norma e abre a possibilidade de qualquer médico especializado em medicina obstétrica ou um médico, um especialista que possa, desde que esteja inscrito na ordem dos médicos, não é? Qualquer médico tem a competência para aferir o risco clínico durante a gravidez e não apenas os médicos afetos à Delegação Provincial de Saúde. Que nem sempre são obstetras, não é? Pois é, nem sempre são. Nem sempre são. Faz sentido, doutor. Então, a proteção durante a execução do contrato tem estes desideratos, não é? Proteger a trabalhadora contra atividades prejudiciais à sua saúde, portanto, acautelar a sua saúde, viabilizar a sua projeção na carreira e também proteger o seu status laboral. O que queremos dizer com isso? Durante a fase de execução do contrato e, mormente, depois do parto, a trabalhadora precisa do resguardo, precisa de recuperar-se. Quando ela for uma mãe puérpera, né, ela precisa de descansar, precisa de estar de licença. Acontece que a licença de maternidade é um dos fatores de suspensão do contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho está suspenso, uma das consequências, de acordo com a Lei Geral do Trabalho, é a suspensão dos direitos e obrigações que vinculavam as partes, com exceção do direito de lealdade, do direito de respeito. Então, durante esta fase, a fase de licença, o empregador fica desobrigado, fica desonerado de pagar salário. Então, a trabalhadora fica numa situação de necessidade. Ela tem um filho, é mais um ser humano, não é? Precisa de cuidar deste filho e ela fica sem salário. Então, a proteção da maternidade visa precisamente também a cautelar estas situações. Então, essa legislação sobre a proteção da maternidade, que é o regulamento sobre prestações familiares, estabelece que durante este período a trabalhadora tem direito a um subsídio previdencial substitutivo, que é da responsabilidade do Instituto Nacional de Segurança Social. Embora a lei estabeleça aí um preceito com o qual também não concordamos, que inicialmente é o empregador que deve fazer este pagamento. E depois o empregador tem direito de
retorno diante do Instituto Nacional de Segurança Social. Por exemplo, em Portugal, quando a trabalhadora está nessa situação, é o INSS que paga diretamente. A trabalhadora só tem de ir, eu acho que há uma plataforma online onde ela submete os dados e ela recebe este subsídio previdencial substitutivo. Em Angola tem que se pagar, quem paga é o empregador. E esta norma, ela, na minha perspectiva, alinha o princípio da criação e gestão empresarial, o princípio da salvaguarda dos interesses de gestão, porque durante a fase de licença de maternidade, o empregador poderá ter a necessidade de contratar um trabalhador temporário para substituir a trabalhadora que está de licença de maternidade. Aí ele tem de pagar o salário ao novo trabalhador temporário, e depois tem de pagar o salário à trabalhadora que está de licença. É verdade que depois ele terá um retorno, mas durante um determinado período de tempo ele fica diante de uma indisponibilidade financeira, não é? Então é também um dos preceitos que eu recomendo a ser derrogado de direito a constituir, não é? Que se derroga este preceito e que o Instituto Nacional de Segurança Social possa organizar-se, não é? Através de uma plataforma de atendimento online ou de um outro meio mais expedito, no sentido de atender em tempo recorde as trabalhadoras que estejam de licença de maternidade. Na fase a seguir, que é a fase da cessação de contrato de trabalho, também coloca-se a necessidade de proteção da maternidade. A nossa lei estabelece uma proteção que também, na minha perspectiva, acaba por violar a autonomia privada do empregador. Estabelece aí nos artigos, depois dos artigos 240 e qualquer coisa, que a trabalhadora não deve ser despedida por causas objetivas, salvo-se, e aqui é uma outra modalidade de despedimento, a lei apenas abre a possibilidade dela ser demitida ou despedida por causas subjetivas, se ela cometer uma infração disciplinar grave que torne prática imediatamente impossível a manutenção da relação jurídico-laboral, ela pode ser despedida. Porém, não pode ser despedida até que o filho perfaça 1 ano de vida, não pode ser despedida por causas objetivas. Esta orientação, ela não está de acordo com os preceitos do direito internacional que Angola subscreveu, que, por exemplo, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher estabelece que o despedimento nunca pode ter por fundamento a licença ou o facto de ela ter filhos. Mas se surgir uma causa objetiva, não é? Porque as causas objetivas, elas muitas vezes não são controláveis. Claro. Podem ser um fenómeno económico, conjuntural, tecnológico, que imponha, por exemplo, a reestruturação da empresa com a consequente eliminação do posto de trabalho que era ocupado por aquela trabalhadora que está de licença ou que tenha regressado e seja puérpera, mas a eliminação daquele posto de trabalho muitas vezes mostra-se incontornável. Então, nessas situações, o empregador poderia despedir a trabalhadora puérpera ou lactante por causas objetivas, contanto que este processo fosse fiscalizado, tal como acontece em Portugal, que este processo é fiscalizado por uma comissão para a eliminação de discriminação. Tem um nome parecido, esta comissão lá em Portugal. Então, aqui, este processo poderia também ser fiscalizado pela Inspeção-Geral do Trabalho, não é? De modo a cuidar que o despedimento seja estritamente por causas objetivas e que não haja aí uma discriminação velada, não é? Então, também de direito a constituir, nós somos a recomendar a derrogação deste artigo que viola o princípio da autonomia privada, viola os interesses de gestão, não é? do empregador, porque hoje por hoje o direito de trabalho, embora ele tenha nascido com aquele desiderato de proteção da parte mais fraca, que é o trabalhador,
E hoje este princípio ainda continua, mas ele anda atrelado a um outro, que é o princípio da salvaguarda dos interesses de gestão. E ambos estes valores, essas máximas axiológicas, elas formam um princípio ainda maior, que é o da compensação da posição debitória complexa das partes, não é? Que de um lado temos o empregador, do outro lado nós temos o trabalhador. Se protegermos o trabalhador às cegas, nós vamos acabar por prejudicar outros trabalhadores. E acabamos também por prejudicar os interesses do empregador. Então, a proteção do trabalhador tem de ser equilibrada com a salvaguarda dos interesses de gestão do empregador. Portanto, em termos muito gerais, a proteção da maternidade passa então por cada um destes elementos. Essa proteção que referiu há um bocadinho da fase da execução do contrato, sofreu alguma alteração? Essa impossibilidade de despedir a trabalhadora por causas objetivas, sofreu alguma alteração no diploma em discussão nesse momento? Infelizmente não. Manteve-se? Pois. Não. Doutor, voltando um pouquinho para a fase pré-contratual, acha que com a exiguidade de concretização em diplomas da proteção da maternidade nesta fase, algum juiz angolano, caso um profissional ou algum colega resolva pôr uma ação por discriminação nessa fase pré-contratual, acha, e com fundamento nas normas constitucionais que referiu, acha que algum juiz angolano, nas suas mais variadas instâncias, daria razão à trabalhadora? Bom, para que o tribunal dê razão ao autor, é necessário que hajam nos autos provas, não é? Porque há aquela máxima dami fatum dabitibi ius, não é? Demos fatos que eu te vou dar o direito. Todavia, neste processo há aí um grande problema. Como provar? Como provar que há não admissão? Como provar que a não progressão na carreira foi motivada por um ato de discriminação? E neste capítulo nós temos também uma grande lacuna que tem que ver com o ônus de prova. Nós temos apenas o artigo 242 do Código Civil, que estabelece as regras sobre repartição ou distribuição do ônus da prova, que não resolve as questões de discriminação, porque é muito difícil à mulher que foi vítima de discriminação provar que ela foi vítima de discriminação. Porque se ela alegar que foi vítima de discriminação por força do artigo 342, ela tem de fazer prova. Como é que ela pode fazer prova? Em Portugal, por exemplo, esta questão ficou relativamente ultrapassada, e em Angola também poderia ficar, porque há uma disposição de uma convenção que é a número da Organização Internacional do Trabalho, que é a número 183, que infelizmente Angola ainda não subscreveu, embora Angola seja membro de plenos direitos da OIT, não subscreveu a Convenção número 183 sobre proteção da maternidade, que estabelece que nas situações de discriminação deve haver um ônus de prova facilitado. Não é? Alguma doutrina entende que é um ônus de prova facilitado, outra entende que é a inversão do ônus da prova, mas a verdade é que devia caber apenas à mulher discriminada, quer no acesso ao emprego, quer na execução ao emprego, devia caber apenas o animus allegandi. Não é? Ela devia apenas alegar. O onus probandi deveria caber ao empregador. É o empregador que deveria demonstrar ao tribunal que há aquela exclusão, ou aquele tratamento menos favorável de que a mulher trabalhadora ou o candidato a emprego foi alvo, teve como base elementos estritamente objetivos, que não houve aí nenhuma pretensão de discriminação. Então, um grande problema em Angola coloca-se também no âmbito da repartição do ônus da prova. Não é? Como provar? Então, recomendamos muito urgentemente, não é? A alteração da norma sobre repartição do ônus da prova para o caso de discriminação. Em relação aos demais casos, pode continuar aquela do 342, quem alega um facto tem de provar. Mas no âmbito da discriminação
tem de haver uma alteração, uma mitigação do ônus da prova da mulher discriminada no acesso durante a execução do contrato. No âmbito da cessação do contrato, a fiscalização deve ser feita pela Inspeção-Geral do Trabalho, então não se coloca muito a questão da repartição do ônus da prova. Dr. João Garcia, o doutor já em outros fóruns mostrou um especial interesse por essas matérias da proteção da maternidade na execução, no contrato de trabalho, né, nas suas mais variadas fases. Ficou alguma coisa por dizer hoje? Aquilo que não disse? Eu creio que sim. E é um aspecto importante que tem que ver com a defesa da dignidade da candidata a emprego, especialmente. Porquanto, como fizemos aqui referência, em relação às questões pessoais do foro íntimo da candidata, vigora o princípio da interdição. O prospectivo empregador não pode perguntar, mas sabemos que uma coisa é aquilo que não deve, uma coisa é o dever ser e outra coisa é o ser, bastante diferente. Embora a Lei de Proteção de Dados Pessoais coloque aí uma barreira para isso, a verdade é que o empregador ou o prospectivo empregador, colocado na sua posição privilegiada e olhando muito para os seus interesses de gestão, ele poderá fazer esta pergunta. Eu acredito que tenha acontecido muitas vezes as candidatas a emprego serem questionadas se estão grávidas, não estão grávidas, têm filhos, se pretendem engravidar. Como é que uma candidata a emprego se pode proteger contra uma pergunta? E vale referir que... Como se deve proteger a candidata? Sim. Primeiro, há uma linha de proteção que é a autotutela. Ela pode proteger a sua própria integridade moral, pode proteger a sua dignidade. Como é que ela se pode proteger? A doutrina avança o direito a mentir como meio de proteção contra a discriminação, porque o prospectivo empregador, ao perguntar se a candidata está grávida, se ela responder com verdade, isto poderá representar uma violação à sua reserva sobre a intimidade privada e também poderá significar um ataque à sua dignidade, porque muito provavelmente esta informação será usada para discriminá-la, para excluí-la do processo de seleção ao emprego. Então a doutrina entende que a candidata a emprego ela pode não responder com verdade, pode mentir, aquilo que a doutrina chama de direito a mentir. E em Angola nós temos o Dr. Capessa que fala muito bem em que se traduz este direito a mentir. Também o Dr. Valdemar Ipalanga na sua tese na sua dissertação de mestrado ele fala sobre o direito a mentir. Então eu acredito que seja o único elemento de autotutela à disposição da candidata a emprego, que é mentir. Ela mente e depois, durante a execução do contrato, porque, como se diz, a mentira tem pernas curtas, não é? E ela mente que está grávida. Não pode ser afastada por causa disso. Depois, se o empregador descobrir que ela mentiu, ele pode, se estiver na fase experimental, poderá denunciar o contrato. Porque na fase experimental do contrato de trabalho, vigora o princípio da livre desvinculação ou desvinculabilidade ou desvinculatividade, eu depois vou consultar qual é a palavra mais certa, também para o empregador, não é? Então o empregador poderá denunciar o contrato, porém... Sem precisar justificar. Porém, vale referir que se ficar claro que ele denunciou o contrato porque a trabalhadora está grávida, aqui vamos cair no âmbito do Instituto do Abuso do Direito. Então a trabalhadora terá de fazer é constituir um bom advogado, não é? Se possível, a ADS Advogados. A GS, peço desculpas. A GS. A GS Advogados, para que o advogado possa invocar aqui o Instituto do Abuso do Direito. E, como consequência, havia aí uma discrepância ao nível da doutrina sobre qual seria a consequência. Alguns entendiam que uma das consequências seria a reintegração da trabalhadora e outros entendiam que não, cabe apenas indemnização. A doutrina maioritária entende que deve haver indemnização. E o mesmo se diz em relação ao empregador
que, percebendo que a trabalhadora mentiu sobre o seu estado de gravidez, tendo celebrado um contrato por tempo determinado, resolve por este motivo não renovar o contrato. Seria também uma não renovação abusiva que poderia dar lugar a uma ação e, consequentemente, a obrigação de indemnizar a trabalhadora, porque este ato havia de se traduzir num ataque à dignidade da trabalhadora, porque ela estaria a ser discriminada, ela veria a sua personalidade moral atacada. Portanto, são estes elementos. E há um outro elemento que não tem que ver com a fase de formação, mas tem a ver com a execução. Diante de um ato de discriminação durante a execução do contrato, a trabalhadora também pode fazer o uso do direito a mentir, não apenas a candidata a emprego. Se o empregador, durante a execução, fizer esse tipo de perguntas, de questionamentos, de fórum íntimo, ela pode mentir porque ela não tem o dever de esclarecer. Se ela não tem o dever de dizer a verdade, então ela pode mentir legitimamente. E muitas vezes questiona-se como é possível em direito haver mentira. Como é que isto é possível? Esclareça-nos, doutor. Como é que é possível? Então, em algumas situações, o direito, excepcionalmente, permite atos que, se tomados de modo isolado, poderiam ser tidos como ilícitos. A mentira é contrária, a muitos valores éticos, é antiético, não é? Mas se olharmos, por exemplo, para o direito penal, não é? Diante do iminente ataque, o sujeito pode defender-se, deve defender-se. Esta defesa, que é a legítima defesa, pode traduzir em tirar a vida do agressor, não é? O agressor vem com uma arma de fogo e está na iminência de tirar a nossa vida, nós podemos tirar legitimamente a vida do agressor em legítima defesa. Se em direito penal isso é possível, em direito laboral também é possível. Também é possível recorrermos de um ato que isoladamente poderia ser tido como ilícito, mas para salvaguardar um interesse maior que é a dignidade da trabalhadora e também referir que as questões do empregador, neste caso, não são legítimas, então ela pode mentir. E também, peço desculpa. À vontade, doutor, à vontade. E um exemplo para entendermos este direito a mentir, que foi apresentado por uma autora, já não me recordo o nome, tem que ver com a guarida que era dada aos judeus durante o nazismo, não é? Se surgisse aí um militar nazi e perguntasse, tem algum judeu escondido aí, a pessoa que colocou o judeu aí para salvar a sua vida, tinha de dizer a verdade ou poderia mentir? Se dissesse a verdade, punha em risco a vida dele. Da pessoa que ele está a proteger. Exatamente. Se fosse naturalmente um alemão, ele poderia ser condenado à prisão e os judeus poderiam ir para os campos de concentração ou poderiam ser fuzilados. Muitas vezes ir aos campos de concentração era o mesmo que ser fuzilado. Então, para salvaguardar um valor maior que é a vida, ele podia mentir. Então, mesmo acontece no âmbito da relação jurídico-laboral. Um outro elemento de autotutela à disposição da trabalhadora é a prerrogativa que ela tem de invocar um despedimento indireto. Se ela foi discriminada na execução do contrato, por exemplo, por estar grávida, não foi colocada nos processos de formação, de progressão da carreira, ela pode invocar despedimento indireto e terá direito a uma indemnização. Não é? E ainda um outro aspecto importante, depois da trabalhadora voltar da licença de maternidade, ela tem direito à reinserção profissional. Em que é que se traduz? Porque a fase de licença significa um desligamento, não é, da atividade laboral e a vida económica é dinâmica. Durante a ausência pode ocorrer que tenha havido algum conhecimento novo, alguma técnica nova e o empregador tem a obrigação de, portanto, oferecer formação à trabalhadora que tenha regressado de uma licença de maternidade ou de uma dispensa para o cuidado do filho menor. Portanto, acho que são estes elementos muito genéricos que podemos aqui falar sobre a proteção da maternidade. Dr. João Garcia, vamos agradecer-te pela disponibilidade de nos vir brindar aqui com conteúdo jurídico de qualidade. Dr. João Garcia é a voz autorizada para falar dessas matérias
não só porque é um estudioso das matérias, mas também porque lida no seu ambiente profissional com essas matérias. Portanto, temos que agradecer por isso. Eu que agradeço pelo convite. Pela sua disponibilidade, sempre modesto, Dr. João Garcia. Deve ser fruto da sua esposa, não é? Que fez bem o seu papel. Pronto, Dr. João Garcia. Sinta-se à vontade de voltar cá as outras vezes que quiser. Pedir aos nossos estimados acompanhantes, né, que subscrevam a nossa página e, se possível, apertem no sininho para serem notificados sempre que tivermos alguma novidade. E também fiquem atentos para comprar o livro, né, daqui a bocadinho. Pois, doutor, essa parte no que tange ao livro, doutor, quer dizer-nos quando é que pensa a trazê-lo ao mercado? Já era para estar no mercado, mas aconteceram alguns imprevistos, mas muito provavelmente no próximo mês teremos o livro já fora do prelo, né, já disponível para as pessoas. O livro, o título será A Proteção da Maternidade no Contrato de Trabalho. Dizer que em parte trata-se de um tema que foi apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, num curso de pós-graduação em Direito de Trabalho, à luz do ordenamento jurídico angolano, naturalmente, e eu procurei no livro ampliar um bocadinho a minha investigação, porque naquele órgão, naquela instituição de ensino, portanto em Portugal, foi apresentado apenas a proteção da maternidade na fase pré-contratual, à luz do ordenamento jurídico angolano. Então procurei neste livro ampliar a abordagem para a execução e para a cessação do contrato de trabalho. Sim, senhora, doutor. Nós aguardamos ansiosos pelo livro e esperamos que se lembre de vir trazer o nosso exemplar. Com certeza, vamos trazer. Nós aguardamos porque queremos que o livro esteja também na nossa prateleira, não é? E possamos exibir durante as outras edições deste canal, deste programa. Pois. Pronto, doutor. Mais uma vez, o nosso muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.